ficar na ilusão de buscar uma vida da maneira como eu inventei na minha cabeça ou como alguém falou para mim que era, é o próprio sofrimento em ação. Porque eu vou gerando uma expectativa de acontecer algo, só que a vida não vai acontecer do jeito que a minha cabeça inventou. A vida vai acontecer de acordo com como é a programação original que eu trago da minha existência para a minha evolução. Na verdade, isso que a gente já traz, isso não tem a ver com a nossa gestação, tem a ver com o nosso projeto, programa de vida que já está instalado em nós. Claro que a gestação, ela tem ela influencia muito, mas ela não é o determinante, porque senão todos os irmãos seriam iguais, ou irmãos gêmeos seriam iguais. Certo? Por quê? Não foi a mesma gestação? Porque se falar de irmãos, pode dizer, mas a minha mãe estava passando por uma situação e aí no nascimento do meu irmão foi diferente, era uma outra situação. Mas e no caso de gêmeos? Né? Então já está inserido em cada um aquilo que a gente traz para evoluir. Então, quando eu sempre digo aqui que nada é ruim, né, que as coisas não são ruins, que na verdade cada um está passando por aquilo que precisa passar, e sintonizou com aquele pai, com aquela mãe, com aquela família, com aquela estrutura, com aquele marido, por uma razão, porque tudo é por sintonia, né? Mas isso quando a gente fala espiritualmente, tá? Eu vou explicar um pouquinho o que eu quero dizer espiritualmente. Porque assim, no campo energético, tudo é por sintonia. E no campo físico, os opostos se atraem. Andresa, mas aí eu fico doida, eu não sei, é por sintonia ou é por oposição, né? Pelos opostos, é pelos dois. Na verdade, espiritualmente, os propósitos se unem, né? A gente sintoniza com as pessoas que vão poder ajudar a gente no nosso propósito. O propósito de evoluir. Tá? E o propósito de evoluir não tem absolutamente nada a ver com o nosso propósito de ficar rico, com a nossa ilusão do que é felicidade, com a nossa ilusão do que é amor, né? O amor romântico, o amor de Hollywood, né? Não é isso, é com o real propósito da evolução, ok? De cada um, que cada um escolheu aquele pedaço que cada um escolheu evoluir. Então, por sintonia, nós entramos em contato com as pessoas e com as situações, com as circunstâncias que vão trazer pra gente aquilo que a gente precisa para evoluir. Então, por sintonia espiritual, por sintonia de propósito, de missão de vida, de missão de existência, que são coisas diferentes. Propósito de vida, missão de vida e missão de existência. Mas isso a gente fala num outro momento, tá? Quem é humanoterapeuta vai ficando mais claro essas questões, porque a gente vai desiludindo, deshipnotizando as pessoas da ilusão que foi criada pela família, pela própria estrutura da pessoa, pela mídia, pelos amigos, pelo desejo infantil de querer que a vida seja como eu quero que ela seja. Quando, na verdade, a vida é como é e não como eu quero que ela seja. Quem está me acompanhando está entendendo o que eu estou dizendo. E ficar na ilusão de buscar uma vida da maneira como eu inventei na minha cabeça ou como alguém falou para mim que era, é o próprio sofrimento em ação. Porque eu vou gerando uma expectativa de acontecer algo, só que a vida não vai acontecer do jeito que a minha cabeça inventou. A vida vai acontecer de acordo com como é a programação original que eu trago da minha existência para a minha evolução, ok? Para a evolução minha e do todo, não só minha, tá? Porque aí é o ego falando. Então, tudo isso, quando eu vou encarnar, quando eu encarno, eu entro em sintonia com aquelas pessoas, seres e circunstâncias que vão me propiciar a possibilidade da evolução da minha consciência, tá? Ou do meu espírito, como você quiser chamar. Ok, então tudo é por sintonia no campo espiritual, tá? Porém, no campo físico,
existe o eletromagnetismo. Então, dentro de um processo magnético, os opostos se atraem. Então, pensa lá no ímã. As cargas opostas se atraem, né? Elas se ligam. Dentro do ímã, tá? Pensa lá no campo. Nós somos um campo eletromagnético. Então, o ímã também. Então, se você pegar 2 ímãs e você aproximar eles, cada um tem um campo eletromagnético. Mas se você aproximar esses ímãs, o que acontece? E eles estiverem com a mesma polaridade, eles vão se afastar, né? Eles vão se empurrar. Então, os opostos se atraem, aí eles sintonizam. Então, a mesma coisa com o ser humano. Então, por que os opostos se atraem? Para que eles se completem. Então, o que um tem, o outro não tem, certo? Então, eles se unem para se completar. Né? Então eu tenho uma força, o meu marido, por exemplo, tem outra força, a gente se une para se completar. Para quê? Para que possa cumprir o projeto de vida, que é a sintonia do espírito. Mas quando a gente entra na ilusão que essa completude vai ser aquela paz, né, aquela coisa linda, é a nossa ilusão do ego que está criando. Porque na verdade o que a gente trouxe para evoluir, né, a nossa consciência e o nosso espírito, não necessariamente é essa coisa fofa, e sim a força, por exemplo, numa outra encarnação eu vivi a falta de integridade no sentido de várias situações. Então eu não conseguia pensar, sentir e agir de maneira satisfatória. Então eu venho para evoluir nesse processo. Vou trazer um exemplo um pouco mais simples. Então eu não respeitava numa outra vida, trazer um mais simples. Numa outra vida eu não respeitava o espaço do outro, ok? Então eu roubava, tirava do outro porque eu não tinha capacidade de criar a minha própria estrutura, de criar a minha própria sobrevivência, de criar alguma coisa que tenha valor suficiente para que o outro queira, mas eu não precise roubar do outro e nem o outro roubar de mim. Mas vamos falar de nós individualmente. Então eu não preciso roubar, eu gero um valor que o outro deseja e o outro me paga por esse valor gerado, certo? Então eu tenho uma negociação. Então eu não vou lá, invado o espaço do outro e roubo. Não, eu negocio, eu sou inteligente, eu não sou burro que preciso ir lá e tirar. Só na força. Não, eu tenho intelectualidade, eu criei algo bom que o outro precisa, eu gero um valor para o outro, né? Eu tenho uma solução para algum problema e a gente negocia um valor justo para ambas as partes. Eu não preciso roubar, tá? Então, na outra vida eu não tinha essa intelectualidade, eu não conseguia fazer isso. E aí, na marra, eu ia lá, arrancava. Tá? Arrancava a vida, arrancava o trabalho, arrancava o dinheiro, ludibriava, enganava para conseguir o que eu quero, porque na verdade eu não tenho capacidade de conseguir pelos meus próprios méritos. Então eu vou lá e arranco do outro, tá? E aí gera uma dor, porque todo ser tem capacidade, em essência todos temos. Quando a gente faz dessas daí, o que acontece? A gente machuca a nossa própria alma, porque todos têm, eu não tenho a menor dúvida disso. Então, vamos entender que lá na outra vida eu fiz esse processo, tá? Mas eu entendi que eu quero ter a minha própria força. Então, nesta vida, só que a minha alma está impregnada desta dificuldade e de todas as ações que eu já criei. Ok, nesta vida eu venho com a capacidade de... eu me construo, né? Eu crio um planejamento sobre a minha alma que não é racional, tá? É muito além de tudo isso. Para eu resgatar aqueles pedaços que eu machuquei, que eu feri, que eu roubei, que eu ludibriei, que eu, enfim, também coloquei para baixo, humilhei, enfim, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? E aí, desses pedaços, eu também preciso criar a força para que eu não caia no mesmo processo de antes, de ludibriar, porque isso eu sei fazer, eu já fazia, eu tenho facilidade de fazer isso. Então, eu criei as condições para que eu não faça. Mas, claro que vai ser muito mais fácil para mim fazer, porque eu já sei como fazer.
Ludibriar eu já sei. O que eu não sei é fazer inteligentemente com a negociação para que o outro faça, me dê, eu tenho que criar um valor para que o outro pague por esse valor e de uma maneira intelectualizada, sem uso da força, tá? Da violência ou da mentira, tá? Então eu quero ser verdadeiro, tá? Porque só a verdade vos libertará. Libertará o quê? O seu espírito daquilo que é fora de sintonia. Porque a gente vai falar disso, porque depois a gente vai falar da sintonia de novo, tá bom? E dos opostos que se atraem. Então, quando eu preciso criar esta musculatura energética de conseguir o que eu quero sem ser na força. Só que eu tenho dificuldade, porque esse meu músculo está atrofiado, porque eu nunca treinei esse músculo, certo? Então, ele está atrofiado no sentido de nunca ter sido treinado. Então, na verdade, ele não está forte, ele está mole, ele está molenga, ele está sem força, tá bom? Então, nesse caso, o que acontece? Eu preciso treinar esse músculo até que ele fique forte. Eu me coloco numa situação e aí, por sintonia, eu vou sintonizar com seres, pessoas, familiares e situações que vão trazer para mim o estímulo necessário para que eu fortaleça essa musculatura, né, tá? Do negociar, do não impor a minha verdade, mas sim trazer. Então, ninguém vai facilitar, porque se as pessoas facilitarem, eu não vou ficar forte, eu não vou criar esta musculatura energética. Então, por sintonia, eu sintonio com as pessoas que vão me dar o quê? O desafio que eu preciso para me tornar forte. Então, por sintonia, o espírito entra em contato. No mundo físico, os opostos se atraem. Então, serão pessoas diferentes para provocar, ao contrário de mim, com forças diferentes, tanto para me complementar, quanto para provocar o estímulo necessário para que eu faça o que precisa ser feito e crie essa musculatura. Então, as pessoas que facilitam a minha vida me deixam fracas. E as pessoas que me estimulam, elas em alguns momentos, porque eu tenho dificuldade de fazer determinadas coisas, elas acabam me irritando. Mas não é que elas estão me irritando, elas estão criando um estímulo. Como esse estímulo para mim é difícil, o que eu faço? Eu me irrito. Mas não é que a pessoa me irrita, eu me irrito. Por quê? Porque eu não sei. Porque é difícil para mim. E aí algumas pessoas fazem o quê? Fogem. Só começa a, então, ir por um pulso, né, da morte. Porque ela criou aquela condição, ela quer, lá dentro dela, ela quer. Mas se ela não, se ela não criar essa musculatura energética de ser o que ela quer ser, ela começa no processo de destruição, autodestruição. Então, se ela foge, ela entra em dor. Se ela fica e não aprende a lidar com essa força, ela entra em dor. Ela não aprende a lidar com essa energia, ela não aprende a criar a musculatura energética para lidar com aquilo, ela entra em dor. Então, por que as pessoas estão em dor? Porque elas não conhecem a si mesmas. Porque elas estão só repetindo o que todo mundo está falando. Elas estão só. Então, o que é que você gosta? Ai, Andresa, mas se eu for fazer só o que eu gosto, eu vou ser uma egoísta. Não. Você vai estar cumprindo com o seu projeto de vida. Eu não estou dizendo que você vai passar por cima das outras pessoas. Eu estou dizendo que você precisa entender quem é você e o que é que você gosta e o que é que você deseja. Porque isso só você sabe, só você pode dizer. Eu posso te ajudar a entender, a buscar, que é o que eu tô fazendo aqui todos os dias. Então, quando você vai para dentro de você, você consegue entender o que você gosta, o que você não suporta. E eu não tô dizendo que você não suporta um comportamento da sua mãe, por exemplo. Ou você odeia um comportamento do seu filho. Eu não estou dizendo que você não suporta a sua mãe. Eu não estou dizendo que você odeia o seu filho. Eu estou dizendo que existe dentro de você algo que você não gosta. E as pessoas confundem. Ah, mas se eu fizer isso, eu estou odiando a minha mãe. Não! Eu estou odiando o meu filho, eu estou odiando o meu marido. Não! Só que existe aqui algo que fere a minha estrutura energética.
Por que é que isso fere a minha estrutura energética? E espiritualmente falando. Então, porque eu fico puto toda vez que ele me coloca na parede. Então, a culpa é dele, a responsabilidade dele é minha. Minha, que não dou conta de ser apertado. Por quê? Porque sou um bundão ou uma bundona. Por que sou um bundão ou uma bundona? Porque eu não desenvolvi essa musculatura energética. Então, é só desenvolvê-la. Certo? Ah, mas eu sou uma pessoa calma e falaram pra mim que eu tenho que ser uma pessoa agitada. Como é que você gosta de ser? Calmo. Ok? Então banque a sua calmaria. Banque a sua calmaria. Ai, Andresa, mas no mundo aqui que a gente vive, não dá pra ser calmo. Pois é, a vida é como é e não como a gente quer que ela seja. Dê um jeito de manter o seu equilíbrio e a sua calma, mesmo num mundo agitado. Ai, as pessoas que são mais agitadas, elas se dão melhor nesse mundo. Porque o mundo pede muito e elas têm muita energia. A vida é como é, não como eu quero que ela seja. Pode ser que o que você veio para trabalhar é justamente o equilíbrio, a calmaria que você, numa outra vida, exigiu do outro, infernizou a vida do outro, atacou, machucou. E aí agora você deu um jeito de ser calmo aí, você não falou que era isso que você queria aprender? De ter paciência, seja paciente. Ah, Andressa, mas tem hora que eu explodo e brigo com todo mundo. Ótimo, tá mostrando o que tem aí dentro de você que não gosta, que tá impondo um limite. Mas tá todo mundo achando que falar palavrão é ruim. Aí, ao invés de você explodir pra fora, o que você tá fazendo? Explodindo pra dentro. Doença. E, Andresa, mas eu vou explodir toda hora pra fora? Se você entender quem você é, não vai precisar. Você pode explodir uma vez ou outra, você pode impor o seu limite. Mas você não vai precisar explodir toda hora, porque você está equilibrando o seu ambiente interno com o ambiente externo. O que é o ambiente interno com o ambiente externo? Feminino e masculino. O dar e o receber. Está equilibrado a quantidade que você dá com a quantidade que você se resguarda. E aí a gente tem o sol e a lua. O externo e o interno. O que eu mostro e o meu mistério. O equilíbrio entre essas forças. Se você só dá e não se permite receber, você vai estar em dor. E aí você vai estar o quê? Bravo. Puto da vida. Porque você não recebe, mas você não recebe. Agora é um ponto importante. Você não recebe porque o outro não te dá ou porque você não aceita o que o outro te dá? Porque não serve, é tudo uma porcaria. Porque você é bonzão, eu sou boa pra caramba, eu sou a melhor. E aí tudo que o outro me dá é pouco. E aí eu não me permito sentir a alegria, eu não me permito sentir o prazer, eu não me permito porque aí eu sou a gostosona e o outro é sempre pouco. Aí no relacionamento afetivo íntimo isso vai ficar um lixo, porque não importa o que o outro faça, é pouco, porque eu sou a gostosona, é sempre pouco. Isso me mantém aonde? Num nível mais alto. E aí eu não me permito viver as alegrias e as felicidades das relações. Seja essa relação qual for, com a mãe, com o irmão, com o filho, com o amigo, com o colega de trabalho, com o chefe. Ai, mas o meu chefe é um chato. Não interessa, ele é seu chefe. A vida é como é. Ele pode até ser chato. E você é o quê? A gente é o quê? Legal? Ah, mas eu sou chata. Eu preciso reconhecer que sou. E tá tudo bem ser chata. Você entende que não tem nenhum problema ser chato? Que a gente é chato, muitas vezes. Por quê? E chato significa o quê? Eu não gosto de determinada coisa. Ai, todo mundo fica falando que eu tenho que sair, que eu tenho que ser isso, que eu tenho que ser extrovertida, que eu tenho que ser legal. Mas eu gosto de ficar em casa. Então, para aqueles que ficam falando que você tem isso, ou tem aquilo, você é chato. Aí ou você assume que você é chata e que você gosta de ficar em casa vendo filminho com o gato e que tá tudo bem. Ou você vive o que o outro quer que você viva. Pra não ser a chata. Porque ser chata é ruim, né?
Porque meu chefe é chato. Por quê? Porque ele te cobra fazer aquilo que você deveria fazer, porque você está cumprindo uma função e ganhando para isso. Ele é chato. A minha mãe é chata porque ela me cobra fazer o que eu deveria fazer sem que ela tivesse que pedir, porque eu já sou adulto, não sou mais criança. Ou por acaso quem está me assistindo tem 3 anos, tem 5 anos, tem 7 anos. Tem gente que ainda tem. Pior, tem gente que é adolescente, tem 12, 13, que tá fazendo birra. Já sabe o que tem que fazer, mas tá batendo o pé. Eu não quero, eu não vou fazer, eu não faço. Tá fazendo birra com o mundo. E aí a vida não sai do jeito que eu quero. Ah, é nada. Isso é coisa de infantil e de adolescente birrento. Quanta birra você tá fazendo com o mundo? Não tá funcionando. Deu pra entender? Deu pra perceber que fazer birra com o mundo não adianta? Ai, mas o meu marido não gosta de mim. Cara, às vezes ele não gosta. E você tá insistindo nessa relação? Por quê? Você gosta dele o suficiente ou você tá nessa relação por qual razão? Então, se tem uma razão que não é o amor, o bem-estar, a diversão, o prazer, a sexualidade, você não tá por isso? Então, olha internamente e responde pra você. Por que eu tô aqui nessa relação? Simples. E assuma a responsabilidade. Não tô falando que é pra você sair e ir embora. Isso aí é com você. Né? Mas então assuma que você está nessa relação vivendo desta maneira porque você está escolhendo viver. Por quê? Porque existe um aprendizado para eu ficar mais forte, para eu ficar mais amorosa, para eu ficar, porque eu preciso aprender nessa relação, porque todo mundo está onde se coloca. E se você está aí, com certeza tem uma razão maior. Espiritualmente falando, como a gente falou lá no começo, por quê? Porque tem um aprendizado. E tudo vai ficar exatamente como está até que o aprendizado aconteça. Então, ou você está pelo aprendizado ou você está por amor. Por prazer, por diversão, por alegria. Pelo qual é o motivo? A partir do momento que você entende o motivo, você para de reclamar. Você vive o aprendizado. Então, qual é o aprendizado? Então, voltando para o que a gente falou lá no começo, dá para entender que, espiritualmente falando, tudo, absolutamente tudo é por sintonia. Então, não tem como você estar no lugar errado, é isso que eu quero dizer. Não tem. Tem gente que acha que, você escolhe, manda o marido a merda, enquanto não tiver o aprendizado que tinha que ter, o desenlace, o desfazimento dos nós energéticos que a gente traz de muitas vidas, você vai estar onde tinha que estar. Não tem jeito. Mas eu vou escolher. Nada. Porque todo mundo fala assim, quero deixar, eu vou bater muito nessa tecla. E você que é soldado da luz, eu vou pedir para você bater nessa tecla também, porque você já entendeu, né? No espiritual tudo é por sintonia, no físico tudo é por polaridade. São os opostos que se atraem no físico, mas eles estão juntos por sintonia, de cumprimento de projeto de vida, que cada um escolheu, ok? Mas todo mundo fala que é assim, penso, sinto e materializo. Não é nada disso. É sinto, tenho uma ideia, e aí eu posso trazer para a realidade. Trago para a vida. Porque tudo é por sintonia. É isso que eu tô dizendo. A gente acredita que tá na cabeça primeiro, mas primeiro tá na vibração. A gente acredita que a gente teve uma ideia. Mas primeiro a ideia sintonizou com a gente. Então eu não tenho uma ideia, eu sou uma ideia. Essa ideia apareceu na minha cabeça por sintonia. Entende? Então você tá aqui me assistindo, acompanhando o meu canal por sintonia. Antes
Não, ó, eu vou pensar uma coisa que eu quero e aí eu vou sentir e aí vai acontecer. Nada. Você sintoniza com alguma coisa, sente, então o que é que você sente? Aquece o seu coração, gosta ou não gosta, ficou com raiva, não ficou com raiva. Aí você leva para a mente e aí você pode achar uma maneira de sintonizar ou não, de realizar ou não, materializar ou não, manifestar ou não esse pensamento. Mas é tudo por sintonia primeiro. Isso pode te deixar muito feliz ou muito triste, de acordo com como você olhar para a coisa, pelo positivo ou pelo negativo, tá? Pelos olhos do amor ou pelos olhos do sofrimento. Porque assim, bom, então Andresa, eu não tenho controle sobre nada, né? É o que eu venho dizendo. Só que vender que você tem o controle é muito mais fácil. Se eu ficar aqui vendendo para você, você escolhe, você que decide, você que escolhe, nada. Enquanto você não aprender, você vai continuar no lugar do aprendizado. Ah, por que eu tô dizendo isso? Porque tem um monte de gente que fala, eu já entendi tudo, mas eu continuo na mesma merda. Por quê? Porque não adianta entender. É vibracional, é espiritual, tá além de. Você precisa viver essa experiência e aprender com ela. Por que o mundo te colocou essa experiência? Não, porque você escolheu espiritualmente antes de encarnar viver este aprendizado e evoluir nele. Por conta de tudo que você já traz na sua bagagem. Então para de tentar fugir do que você tem que viver, porque você escolheu aprender. Você escolheu. Andresa, então tem a escolha antes do seu encarne? Sim, é o seu projeto de vida. Então, você se programou, o programa original. Então, Andresa, eu vou desinstalar esse programa original. Se você desinstalar, você morre. Porque você só existe por conta dessa programação original que é feita pela sua consciência maior. Então, o que lhes resta é viver a experiência. Mas, Andresa, que porcaria isso. Não é porcaria, aí é que tá. Quando a gente vive a nossa essência, é o melhor. É delicioso, é gostoso, é essencial, é uma delícia. Quando você pode ser o que você é. O problema é que a gente está tentando responder às expectativas do mundo inteiro. E aí, quando eu fico tentando responder às expectativas do mundo, eu não posso ser eu. Aí é dolorido. Quando a minha mãe não entende, o meu pai não entende, o meu filho não entende, o meu marido não entende, e eu fico tentando responder às expectativas de todo mundo, eu não consigo ser eu, porque a expectativa do meu pai é uma, da minha mãe é outra, do meu marido é outra, do meu filho é outra, do meu chefe é outra. Nunca vai ser a mesma. E eu nunca vou conseguir responder a todas as expectativas, porque cada uma é uma. Quem você? Quem eu serei? O ser. Cadê o ser? Então, quando eu vivo o que me faz feliz, quando eu olho para dentro, e não é com a cabeça, é com o meu coração, é com amor para mim, e paro de ser a criança mimada. Mas eu tenho que contar com algumas variáveis, que é, o meu pai é criança mimada, a minha mãe é uma criança mimada, o meu filho é uma criança mimada, o meu chefe pode, não tô falando que é, tô dizendo que pode ter, e possivelmente tenha, porque isso é natural, porque não tem parte que a gente trouxe para evoluir. Essa parte ainda tá crescendo, de todo mundo. Então, quando eu tenho que lidar com a birra do meu pai, com a expectativa da minha mãe, com a criança mimada do meu marido. Não que ele é uma criança mimada, tem uma partezinha dele, é um fractal dele que está em evolução. Então ele também vai chorar pedindo um colo, entende? O do outro tem um fractal do pai, da mãe, e aí eu tô colocando aleatório, que é um fractal, é um pedaço que está em evolução. Vocês entendem o que eu quero falar? Então, esse pedacinho que tá fazendo birra, ele vai fazer birra, porque ele está em evolução. Cabe à minha mãe, ao meu pai, ao meu marido, ao meu filho, ao meu chefe, ao meu amigo, olhar pro pedacinho dele
e fazer ele crescer. Ah, Andresa, mas ele não quer. Bom, aí é um problema dele. Aí você vai não crescer e evoluir aquilo que você trouxe para evoluir, porque o outro resolveu não crescer e evoluir. Ai, Andresa, mas aí eu vou arranjar uma briga desgraçada em casa. Não vai. E aí é que tá a evolução. É não entrar no embate para tudo. Ah, mas ele vai se ferrar. Deixa ele se ferrar, não precisa ficar falando o tempo inteiro. Ah, mas bem feito, porque eu te avisei, porque você está enxergando ele não. Por quê? Porque ele é uma criança naquele aspecto. E adianta fazer a criança virar adulto da noite pro dia? Não funciona assim, porque a vida não é como eu quero que ela seja, ela é como que é. E tudo leva a um processo de gestação, de maturação. Está gestando, gerindo aquele pedacinho que está em evolução. Então, o que você pode fazer? Viver a sua história e deixar o outro quebrar a cara como ele precisa, porque a gente só cresceu porque a gente caiu, ralou o joelho, cortou o cabelo errado, brigou, se defendeu na escola, passou bullying, acertou, errou, se defendeu, não se defendeu, sofreu, chorou, amou, teve prazer. E aí eu cresço, e aí eu vou florescer. Ai, Andresa, mas não é fácil. Pois é, não é fácil para flor. A flor também, ela tem que lidar com a tempestade, com a ventania, com a chuva, a planta, a árvore, com os bichos, com tudo. Por que a gente seria diferente? É isso. Então eu preciso ir para a minha essência e reconhecer as minhas coisas boas, as minhas coisas ruins, as merdas que faço. E para de se julgar. E para de julgar o outro. No sentido de condenar-se ou condená-los. Qualquer que seja o outro. Cada um está vivendo aquilo que pode. E todo mundo só está tentando ser feliz, assim como eu e você.